Bom dia pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa primeira videoaula de Química. Nesse momento, daqui para frente, nossas aulas vai ser transmitida pela sala de aula do Google e tentarei ser o mais claro possível para que vocês entendam bem. Afinal de contas, esse ano é ano de Enem, vocês precisam estar bem preparados e eu vou tentar fazer uma aula bem clara para que vocês entendam, tá? Nesse momento agora de pandemia, as aulas vai ser mais ou menos nesse formato. Há uma outra coisa, para deixar bem claro. De vez em quando vocês vão ver algumas gáfias minhas no meio do processo aí, que eu ainda estou aprendendo a usar esse tipo de ferramenta. Nós vamos começar agora nossas primeiras videoaulas de Química e vamos começar com o assunto que é Química Orgânica. Então, Química Orgânica vai contar a respeito da história do carbono. Então a gente vai entender um pouquinho mais agora a respeito desse elemento químico chamado carbono e qual a importância que ele tem para a química. Então veja só, a Química Orgânica ela foi discutida a primeira vez em 1777 por um sueco chamado Dorben Olof Bergman. Tá? O Bergman diz no postulado dele que uma substância comum em todos os seres vivos seria o carbono. Então todo mundo acreditava no final do século XVIII, no início do século XIX, na teoria da força vital. Então o carbono só estaria presente em compostos vivos, né? E essa teoria da força vital foi formulada pelo George Jacob Berzelius, que dizia que compostos orgânicos só poderiam ser produzidos por organismos vivos, animais e vegetais. Essa teoria ficou pairando por muito tempo, né? E você sabe, de teoria é aquele tal negócio. Sempre vem um que derruba ela a partir do momento que descobre que aquilo pode ser encontrado de outra maneira. Então foi exatamente isso que aconteceu. Em 1828, Friedrich Wöhler, tá, um alemão, ele conseguiu obter ureia. Ureia a gente vai falar dela quando a gente estiver falando de compostos nitrogenados. A ureia é um diamino, amida. Então a ureia, que é o nome popular, ela foi obtida através de um processo, de uma reação de um composto inorgânico e obtendo esse processo orgânico, né? Foi pego o cianeto de amônio, tá? Que é esse camarada aqui, ó, NH4CNO, tá? E com calor ele foi decomposto, se transformando em ureia, tá? Eu tenho um diamino amida. Então veja só, esse cara, né, o Wöhler, quando ele descobriu isso daí, a ideia de que compostos orgânicos só poderia estar relacionado com seres vivos caiu por água abaixo. Então essa ideia da força vital do Bergman foi por água abaixo. Então teve uma nova definição. Essa definição foi colocada pelo alemão chamado Friedrich August Kekulé. O Kekulé, tá? Ele sintetizou muito mais simples. Ele falou que a química orgânica é a química que estuda os compostos do carbono. E é o que a gente vive até hoje. A química orgânica é a química que nós estamos estudando os compostos do carbono. E a gente precisa conhecer como que funciona a dinâmica do carbono. Ele é um composto orgânico. Existe, tá, aqueles camaradas que saem fora da regra. É o caso do dióxido de carbono, ele não é um composto orgânico, ele é um gás. É o ácido carbônico, que isso daqui é um ácido também que é volátil. Grafite, tá, que não é um composto orgânico. Nós temos o grafite de origem mineral, tá, que ele vem de minérios. E nós também temos um grafite que ele vem de compostos vegetais, que seriam uma derivação do carvão, da queima do carvão. Nós temos a queima da madeira, nós temos o carvão, e do carvão a gente trabalha ele para fazer um grafite, tá? Esses aí seriam um grafite orgânico. E nós também temos o grafite, que ele é de compostos minerais retirados de jazidas, tá? Então veja só, a química orgânica ela vai estudar a propriedade, tá, e as reações o carbono com as suas ligações vai realizar. E o carbono é um camarada que ele se agrupa
com vários outros átomos. Dentre eles, nós vamos falar do amiguinho inseparável dele, que é o hidrogênio. Ele se une com oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre e halogênios. Então, essa cadeia de elementos químicos aqui que nós estamos vendo são todos compostos que a gente pode encontrar junto com o carbono, tá? E cada um deles vai ter uma função bem específica, tratando de alcalinidade, tá? E acidez desse composto. Então veja só, nós temos que relembrar o que é a teoria do octeto. Vocês lembram lá atrás, no final do primeiro ano, em que vocês viram a tabela periódica, que todo elemento químico, para estar estável na natureza, ele tem que ter 8 elétrons na sua última camada? Então a teoria do octeto diz exatamente isso daí. Então um elemento químico, para estar estável, ele tem que ter 8 elétrons na sua última camada. Então, toda vez que nós formos ver um composto orgânico, quando ele está estável, ele já está com as suas ligações previamente definidas. Caso contrário, ele vai precisar de algum elemento químico para se estabilizar na natureza, tudo bem? Então veja só, olha só, aqui eu coloquei para vocês. Carbono, ele é um elemento tetravalente, ou seja, ele tem 4 valências e está disposto assim. Ele pode fazer 1, 2, 3, 4 ligações simples. Então aqui ele pode fazer 4 ligações simples. Olha esse caso aqui, ele tem 2 traços, significa aqui que ele tem 2 elétrons do lado do carbono e precisa se unir com mais 2 elétrons com outro composto aqui do lado. Então, ó, 1, 2, 3, 4, mais 4 elétrons do outro elemento químico vai ter 8. Então aqui ele tem uma dupla simples. Olha aqui esse caso, uma simples e uma tripla ligação, tá? Então o carbono ele tem essa característica de fazer ligações simples, dupla, tripla e dupla. Então essa é a característica do carbono, tá? Então ele pode fazer esses 4 tipos de ligações, tá? Aqui é ligação simples, uma dupla, simples e simples, uma ligação simples, uma ligação tripla e 2 ligações duplas. Esse daqui é o nosso amigo hidrogênio, ele é um camarada monovalente, tá? Ele só faz uma ligação. E se ele perder esse elétron que ele tem aqui, ele desaparece da natureza. Então, nossos compostos de carbono vai ter sempre um hidrogênio ligado nele. E a gente vai ver isso daí um pouquinho mais na frente. Outro elemento químico muito usado é o oxigênio e o enxofre. O oxigênio e o enxofre eles são bivalentes, ou seja, eles fazem 2 ligações. O oxigênio ele pode fazer 2 ligações simples ou ele pode fazer uma ligação dupla. Então veja só, aqui não está fazendo dupla, ele pega esse oxigênio e coloca aqui. Então vai fazer uma ligação dupla com oxigênio, tá? Ele não está fazendo ligação simples, ele pode estar ligando aqui, nesse lado aqui, ou nesse lado aqui, dessas 4 ligações simples, ou até mesmo aqui. Então o oxigênio pode estar lá. O hidrogênio é a mesma coisa, pode estar ligando aqui, aqui nessas 4 aqui, tá? Não vai estar ligando na dupla e nem vai estar ligando na tripla. Por quê? Porque ele só é monovalente. Eu precisaria de um composto que teria a possibilidade de fazer uma dupla ligação, que é o caso do oxigênio e o caso do enxofre. Então esses 2 elementos químicos aqui, eles podem fazer essa ligação dupla, tá? Se unindo com o carbono nesta posição. Outros 2 compostos muito usados é o nitrogênio e o fósforo. Eles são trivalentes. Então eles fazem até 3 ligações, ok? Então veja só, tetravalente, 4 ligações, monovalente, 1 ligação, bivalente, 2 ligações, trivalente, 3 ligações e assim por diante. Então veja só, eu tenho aqui o nitrogênio, então ele pode fazer 1, 2, 3 ligações aqui. Então ele pode se unir em uma dessas 4 ramificações que existe aqui no carbono para formar um composto. Aqui nesse caso ele tem uma dupla e uma simples. Ele pode pegar nesse lado da dupla, ligar aqui no carbono e formar um composto. E ele tem aqui uma tripla também, que ele pode estar usando aqui para ligar com esse cara aqui e formando um novo composto. A mesma coisa acontece com o nosso amigo fósforo. Então o fósforo também pode fazer o mesmo tipo de ligação que é feito com o nitrogênio, pois eles são da mesma família. Eles pertencem na mesma família da tabela periódica, tá? O nitrogênio e o fósforo. Então eles são trivalentes. E nós temos aí os halogênios. Os halogênios são aqueles elementos químicos da família 17 da tabela periódica. E nós temos lá o floro,
cloro, bromo, iodo, astato e assim vai. Então, ó, o flúor ele faz somente uma ligação, o cloro também só faz uma ligação, e o bromo e o iodo também só fazem uma ligação. Esses compostos aqui vai estar formando aí compostos halogenados, porque vem o nome dele de halogênio, vai formar compostos lá na frente que a gente vai ver. Eu vou falar muito a respeito desses caras, que são os compostos halogenados, em que eles estão realizando uma função dentro da ligação química que é muito importante. Ok? Então essa daí é o tipo de ligações que alguns elementos químicos fazem juntamente com o carbono. Ok? Então, como eu falei para você lá no postulado do Friedrich Kepler, o carbono apresenta 4 valências. Então aqui nós estamos com as 4 valências dele. Então, os átomos de carbono possuem uma grande capacidade de formar ligações entre si, originando-se cadeias. Então, a gente vai falar a respeito das cadeias carbônicas, tá? Então, quando os átomos eles se unem um entre o outro, eles vão formando as cadeias. E cada cadeia dessa daí tem uma particularidade que a gente vai estar comentando a respeito delas. Então veja aqui, eu coloquei para vocês aqui, ó, alguns exemplos de cadeia. Ó, ele ligou com outro carbono, que ligou com outro carbono, ligou com outro carbono. Só presta bastante atenção aqui. Tá vendo esse tracinho aqui? Significa que tem um elétron desse lado e um elétron desse outro lado. Então esse tracinho significa que nós estamos falando de pares de elétrons. Então aqui eu tenho um par de elétron, tá? Aqui eu tenho outro par de elétron. E quando você não está vendo nenhum elemento químico aqui embaixo, geralmente isso daqui é preenchido com um hidrogênio, tá? E a gente vai mostrar isso daí na frente. Olha o caso que eu falei para vocês lá da dupla ligação. Olha o nitrogênio aqui, ó, ligando aqui com carbono de dupla ligação, tá vendo? Tá? Então ele está fazendo uma dupla ligação aqui. Então aqui é um exemplo de cadeia. Então eu tenho aqui esse tipo de cadeia com uma cadeia aberta, outra cadeia aberta, só que essa cadeia tem um nitrogênio, ela vai ter um nome. Essa cadeia aqui é uma cadeia heterogênea. Essa aqui, como só tem carbono e hidrogênio, que vocês não estão vendo aqui, é uma cadeia homogênea. Essa daqui é uma cadeia ramificada, porque ela está saindo fora aqui, ó. Eu tenho uma cadeia principal aqui, que eu tenho esses carbonos unidos aqui, e eles estão me formando uma cadeia principal aqui, e aqui eu tenho a saída aqui. Esse pessoal que está saindo aqui são ramificações. Então essa cadeia tem um nome. Ela aqui, ó, ele está formando aqui uma ligação aqui com 4 átomos de carbono formando um anel. É uma cadeia mista. Essa é uma cadeia ramificada, tá? E essa daqui é uma cadeia fechada. Então eu tenho alguns tipos de cadeia: cadeia aberta, homogênea, cadeia aberta, heterogênea, cadeia aberta, mista, cadeia aberta, ramificada e cadeia fechada. Isso aqui a gente vai ver cada um com as suas características mais à frente. Então, olha lá, como eu falei para vocês lá atrás, ó, os átomos de carbono podem formar uma ou mais valências, tá? Quando ligados entre si. Em todas as cadeias, a quantidade de ligações covalentes, então o carbono não vai realizar uma ligação iônica, ele vai realizar uma cadeia covalente do átomo de carbono. É igual a 4. Então ele pode fazer até 4 ligações. Então ele pode fazer 4 ligações simples, ele pode fazer 2 ligações simples e uma ligação dupla, ele pode fazer uma ligação simples e uma ligação tripla, ou ele pode fazer 2 ligações duplas. Então aqui, ó, pode ser simples, dupla ou tripla. Ligação simples, ligação dupla e ligação tripla, tá? Então, gente, esse foi um primeiro momento para vocês conhecerem um pouquinho a respeito da química orgânica. Tem bastante coisa vindo aí pela frente, tá? Aqui só foi uma apresentação mais para vocês terem uma familiaridade com esse elemento químico chamado carbono, que ele é imprescindível na química orgânica. Quando a gente fala de química orgânica, nós estaremos falando diretamente do elemento químico carbono, tá? E até a próxima aula. Tenha um bom dia.